gente? Hoje eu gostaria de meditar junto com você a respeito da grandeza de Deus. E por isso eu quero começar lendo os 4 primeiros versículos dos livros dos Salmos, no capítulo 19. O salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e neles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Antes de começar, eu gostaria de falar uma coisa para você. Aliás, fazer um pedido. Eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, tá? Dê um like mesmo e compartilhe com seus amigos, seus parentes, porque esse canal não é monetizado, tá bom? Ele não é monetizado, mas eu peço a vocês que se inscrevam e que se compartilhem o vídeo com outras pessoas, com o maior número de pessoas possível, pelo seguinte, porque quanto mais inscrições, enquanto for maior o número de likes, o YouTube entende que este é um canal importante, que é um estudo importante, né? E ele vai colocar este estudo mais vezes, este canal mais vezes, para as pessoas. E assim nós conseguiremos fazer com que um número bem maior de pessoas fossem abençoadas com esses estudos. E é por isso que eu peço a você, se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Em nome de Jesus eu te peço. Amém? Desde já te agradeço. Ok, vamos para o estudo. De acordo com este salmo, a natureza mostra a grandeza de Deus. Na verdade, toda a natureza. O salmista diz: os céus proclamam, o firmamento anuncia. É uma exibição contínua da glória, da majestade, do poder e da grandeza de Deus. A natureza nos mostra continuamente esse poder e essa grandeza. Quanto mais nós aprendemos sobre o universo, mais claramente podemos ver a obra de Deus. Quanto mais a gente observa o universo, observa o céu, as coisas criadas, né? Observa a natureza, mais claramente nós conseguimos enxergar, perceber a grandiosa, a maravilhosa obra que Deus fez. Deus se revelou na natureza de tal forma que ninguém tem desculpa para rejeitá-lo ou para fazer o que está errado. Todo o universo, irmãos, tem um arranjo milimetricamente calculado para que possa existir vida na Terra. Todo o universo é como se todo o universo trabalhasse e reunisse condições para que a vida pudesse existir aqui na Terra. Deus já fez assim com o universo para nos criar e criar todas as suas criaturas. Existe uma lei da matemática e da física, né, que chama-se Lei da Probabilidade de Borel. Essa lei foi formulada por um francês
chamado Emily Borel, em 1943, se não me engano, e ela discute eventos de probabilidade extremamente baixa. Essa lei afirma que eventos com probabilidade extremamente pequena nunca ocorrem na prática. Borel sugeriu um limite. Se a probabilidade de um evento é menor que 10 elevado a menos 50, ou seja, é menor do que 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, 50 vezes, dá um número 0, e um tanto de 0 e um 1 lá na frente. Borel diz que a probabilidade de um evento menor que isso existir, ele pode ser considerado impossível. É impossível de ser criado. Ele diz que faz tanto sentido concluir que o cosmos é o mero resultado de uma explosão, quanto a achar que um livro pode surgir da explosão de uma gráfica. Concluir que tudo surgiu, todo esse universo milimetricamente calculado e organizado, né, com design inteligente, concluir que isso tudo surgiu de uma explosão, que nós chamamos de Big Bang, é o mesmo que achar que um livro pode existir da explosão de uma gráfica, ou seja, há uma gráfica, a gráfica explode, uma grande explosão, destrói a gráfica e o resultado disso seja um livro, já escrito, editado e etc., pronto para ser lido. É a mesma coisa, a comparação que ele faz. É como se, eu costumo dizer que é como se você jogasse uma grande quantidade de tipos gráficos do alto de um edifício. E ao cair no chão, ele se transformasse num livro terminado e contando uma história maravilhosa. Pois a Bíblia conta uma história maravilhosa, a vinda do Filho de Deus a este mundo para nos salvar. Portanto, irmãos, segundo a matemática, é impossível que tudo tenha surgido do nada. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Salmo 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meus irmãos, nós conhecemos e servimos um Deus cuja grandeza é impensável, não tem como comparar, é um Deus incomparável, cuja grandeza não entra na nossa mente limitada. É grande demais o nosso Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas que Ele criou são tão maravilhosas, todo esse universo criado por Deus. A física diz que aquilo que originou alguma coisa é maior do que a coisa originada. Ou seja, tudo que passa a existir tem uma causa, e essa causa é maior que ela. Deus é maior do que tudo, é maior do que esse universo todo. Deus está fora do universo porque Ele criou o universo, então Ele não está feito a tempo, espaço, a nada.
Nada, 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 nada. Nós servimos um Deus grandioso. Quantas vezes a gente canta aquele hino que diz: quão grande és tu, quão grande és tu. Mas nós não conseguimos perceber a real grandeza de Deus. É impossível. E muitas vezes nós falamos e cantamos essa verdade, mas nem sempre entendemos ou nunca entendemos a dimensão disso tudo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha, quando Paulo fala de espelho, que nós vemos a Deus como que num espelho obscuro, era um espelho daquela época, não havia espelho como nós conhecemos hoje. O espelho geralmente era uma lâmina metálica, lustrada. Então, o que você via era apenas um vulto. Não dava para enxergar direito. E nós somos assim. Nós não conseguimos ver a Deus em sua plenitude. Nós, no máximo, alguns poucos tiveram a oportunidade, alguns poucos lá no Antigo Testamento tiveram a oportunidade de perceber essa mancha, esse vulto de Deus. Mas vai chegar o dia que nós o veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, diz o apóstolo Paulo, mas lá, naquele dia, eu conhecerei como também sou conhecido. O universo não apenas existe, mas existe com ordem, com desígnio, com evidência de uma inteligência criadora. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, né? Diz a Bíblia, Deus deixou suas digitais por todos os cantos do universo. Todos aqueles que queiram ver essas digitais, eles conseguem ver. Em condições ideais, é possível ver milhares de estrelas no céu noturno. Os astrônomos, eles estimam que existam entre 100 bilhões e 400 e até 2 trilhões de galáxias no universo observável. 100 bilhões até 2 trilhões de galáxias. É muita coisa. É grande demais este universo. E é grande demais para ter surgido assim, ó, do nada. Deus criou o universo. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde está o nosso sistema solar, possui entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas, segundo os astrônomos. O número exato é impossível de determinar, porque estamos dentro dela, dentro dessa galáxia, e só conseguimos observar uma fração limitada. São números fantásticos. Agora veja o que a palavra de Deus diz. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Salmo 147, 4 e 5, o salmista diz,
Deus, determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o entendimento de Deus. Continuando a observar as galáxias, irmãos. A galáxia mais próxima, chamada de Andrômeda, é a galáxia mais próxima da Via Láctea. Ela está a 2,54 milhões de anos-luz daqui, da Terra, da nossa galáxia. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você viajar num veículo na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, você levará 2,54 milhões de anos para chegar em Andrômeda. O universo é imenso, nós não temos ideia, irmão. Ele é imenso, mas a palavra de Deus diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. O nosso Deus é maior ainda, é imensurável. Não tem como medir a grandeza de Deus. Nós somos ensinados a levantar os olhos para o alto, para que não julguemos pela aparência exterior, mas acreditemos que o que Deus falou se cumprirá, porque todas as coisas estão à sua disposição. Deus usa medidas usadas por nós para que nossas mentes limitadas possam entender melhor a sua grandeza. Sabe? Deus usa as nossas medidas, Deus usa metro, quilômetro, altura, profundidade. Essas medidas que são medidas humanas, né? Criadas pelo homem para medir as coisas. Com elas nós chegamos a medir até as grandes distâncias do espaço. Agora mesmo falei de 2,54 bilhões de anos-luz, é uma medida. Mas Deus usa essas medidas para que as nossas mentes, que são tão limitadas, possam entender um pouquinho a sua grandeza, ainda que muito pouca coisa. Todo entendimento que nós temos são trevas. É essa a conclusão que a gente chega. Todo o nosso entendimento, toda a nossa mente são trevas, até que somos iluminados por Jesus Cristo. Um dos atributos de Deus é a infinitude, ou seja, Deus é infinito, tanto em relação ao tempo como em relação ao espaço. Para Deus não existe tempo, não existe espaço. Para Deus sempre é hoje. Não existe, para Deus não há o amanhã nem o ontem. Ele é Deus. Ele é Deus. Ontem, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso é infinitude, não tem fim. Deus é infinito. Tanto em relação ao tempo. Por isso que o Senhor pode ir lá na sua infância, sabe? E curar um trauma que você teve lá, fazer com que você perdoe alguém, né? E é por isso também que Ele pode ir lá no seu futuro e te livrar de um acidente, de um outro trauma, de alguma coisa que vai ser ruim para você. Porque para Deus não existe tempo. Aliás, Deus criou o tempo. Quando Ele criou o universo, Ele teve que criar o tempo. Deus também não tem limitação de espaço, Ele está em todos os lugares, porque não há limitação para Ele. Deus está aqui, mas Deus está aí, mas Deus está do outro lado do mundo, Deus está no universo,
Deus está lá em Plutão, na Lua, em Mercúrio, em Marte, onde quer que seja, a presença de Deus está ali. Ele se faz presente. O salmista diz, se eu arranjar minha cama no mais alto dos céus, o Senhor vai estar ali. Mas se eu fizer minha cama lá nas maiores das profundezas da terra, lá o Senhor também estará. Não tem como fugir de Deus. Não tem como enganar a Deus. Não tem como ludibriar a Deus. Deus é Deus. Deus é insondável, incomparável. Isso significa que Deus transcende o espaço. Ele preenche o espaço e não é limitado por ele. Lembra da pregação do apóstolo Paulo lá em Atenas, na Grécia? No Areópago, quando ele diz para as pessoas que estavam ouvindo, e ele fala assim que nós vivemos nele, nós vivemos em Deus e em Deus nós existimos. A ideia é como se estivéssemos dentro de um grande aquário, a água fosse Deus que circunda todo esse aquário, nós estamos mergulhados nele, mergulhados. Por isso a palavra de Deus usa sempre esse termo de mergulharmos nas águas do Espírito Santo. Ele preenche todas as coisas, ele preenche o universo, ele preenche o espaço, ele preenche eu e você. Deus não é limitado por nada. Mas para terminar, eu quero ler um texto de Isaías. Quando Isaías teve aquela visão maravilhosa do trono de Deus, né, ele ficou maravilhado com a imensidão de Deus. E ele diz assim, no ano da morte, é Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Aleluia! Isaías viu a glória de Deus, a grandeza de Deus, ainda que por um pífio momento. E ele define como um alto e sublime trono. A palavra sublime, ela significa aquela palavra que apresenta a perfeição, tanto material quanto moral e intelectual. Sublime é elevado, perfeito, belo, esteticamente perfeito, grandioso e soberbo. Esse é o nosso Deus, irmãos. É esse o Deus que eu quero passar para você. Não um Deus romântico, um Deus que desperta a emoção das pessoas. A emoção é válida, o sentimento é válido, não estou falando contra, pelo contrário. Quando a gente se depara com um Deus tão maravilhoso, a gente se emociona. Mas não é aqui a minha proposta é apresentar um Deus do jeito que Ele é, para que nós conheçamos mais desse Deus, sabe?
conheçamos mais de Jesus Cristo, além da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor, além de tudo aquilo que pode despertar emoções em nós, mas que nós possamos conhecê-lo, conhecer Jesus. É o alvo, o maior alvo que alguém pode estipular. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.